Mais uma vez nós estamos aqui, né? E como vocês viram, eu estou sendo presença quase todas as quartas-feiras, né? Essas meninas estão muito ocupadas, então precisa alguém tocar o trabalho. O trabalho não pode parar, porque um guerreiro falta, a guerra acaba, né? E, então nós vamos levando, né, o nosso trabalho agradecendo a presença de todos e neste momento na nossa casa, né, nessa casa que nós sempre nos recebe com esse amor, essa gratidão. Nós temos por essa casa há muito tempo e hoje nós temos a satisfação de ver o nosso irmão Armando. Você é de Rio de Janeiro? Ah, de Cambé mesmo? Não me tinha falado, você é de Rolando, lá do Maria de Nazaré. Desculpa. Então nós agradecemos ele pela presença, por ele ter aceito o convite da Ana, né, para vir trazer a palestra de hoje. Então a palestra de hoje está a cargo de nosso irmão e nós rogamos a espiritualidade que o amparo, que o ilumine, né, passando para ele os fluidos, para ele trazer para nós, né, aqueles momentos de paz que nós viemos aqui buscar, né? Nós sabemos que ele vai fazer isso por nós. Então, nesse instante, nós, com nossos pensamentos elevados ao Pai,
a Jesus, agradecendo por esses irmãos cautelosos que estão cuidando de nós aqui nessa casa. A nossa gratidão. Por mais um dia nós estarmos aqui nesta casa, falando em nome de Jesus. Porque como é bom falar em Jesus. Ouvir falar sobre Jesus. Porque ele disse, onde 2 ou mais 3 estiverem ali falando em meu nome, com certeza ali eu estarei. E nós sabemos que ele está presente conosco. A nossa gratidão. Nesse instante nós oramos por todos aqueles que não puderam chegar até a nossa casa, mas que sempre estão aqui conosco. Na próxima vez, orando também, fazendo a vibração pelas meninas que estão ausentes, os seus trabalhos, não por vontade própria, mas que elas também sejam abençoadas. E que todos nós aqui recebamos aquilo que nós vimos buscar, a paz em nossos corações. Orando também pela nossa pátria amada, Brasil, para que haja paz e harmonia entre todos aqueles que nos dirigem. Oramos, Senhor, pela paz mundial, mas oramos principalmente, procuramos trazer a paz para dentro de nós. Vamos começar com a paz dentro de nosso coração, porque quando um está em paz, ele consegue passar a paz para aquele que está ao seu lado. E como nós viemos aqui nesta casa buscar retemperar as nossas energias, nós agradecemos aos mentores benditos desta casa, que estão sempre aqui conosco, e nós te pedimos, ó Mestre Jesus, ser conosco, hoje e sempre, e que a tua paz permaneça em nossos corações, para sempre, e assim seja. Então, neste momento eu passo a palavra para a irmã. Boa noite. Obrigado, Maria Luísa. Obrigado, Amanda, pelo convite. Isso só me ajeitar. É um prazer muito grande que a gente volta a essa casa. Eu que há pouco mais de 20 anos conheci pela primeira vez o Espiritismo nessa casa. E a gente frequentou muito, hoje frequenta um pouco mais Rolândia, mas tem um carinho muito grande para cá, A ideia era a gente projetar, eu peço desculpa pela incompatibilidade de recurso tecnológico, mas a gente vai tocando assim mesmo. E pedir primeiramente o auxílio da espiritualidade amiga, que a gente possa escorrer a apresentação, o auxílio na palavra, para que a gente possa aproveitar o momento do trabalho. A palestra que eu queria trazer é Pensamento, o Dínamo da Vida. E esse pensamento que surge na nossa mente, a mente que é a morada da alma, que é onde a gente vai trabalhar para o nosso crescimento, onde a gente vai buscar essa paz, a Maria Luísa falou, é com base nesse movimento constante que nós temos o pensamento. O dínamo da vida, quer dizer, ele vai ser o gerador de movimento da vida. E a primeira coisa que eu queria falar, eu sempre trago livros de referência para a gente vir, porque tem muita referência, enorme quantidade de referência de livros que tratam o assunto. E esse tema eu tirei do livro Sublime Expiação, do Divaldo, pelo Espírito Vitor Hugo, que diz o seguinte: o pensamento é o dínamo da vida. Bom ou mal, culmina sempre por alcançar aquele que se torna receptivo e é quem dirige. Então, o nosso pensamento, ele vai ser, ele vai fluir até aquele que nós estamos pensando de forma positiva ou de forma negativa. A oração também vai ser sempre dirigida, vai chegar até aquele.
Então ele diz, culmina sempre por alcançar aquele que se torna receptivo. Então se tiver receptividade do outro lado, terá alcance. Assim como os pensamentos para nós, sejam eles a favores ou não, se estivermos receptivos, vai nos alcançar. Então esse é o primeiro ponto, que é o ensinamento desse livro, né? E aí a gente começa a discorrer em outros livros, o Amor Eterno, que é um livro do irmão Virgílio. O pensamento é energia em ação. Positivo ou negativo depende apenas do diapasão vibratório das ondas do pensamento. Então olha só, é energia em ação. Vai depender só dessa sintonia que a gente vai ter. Então, o quanto é importante isso. E aí ele dá um alerta muito interessante aqui, que a gente gravei isso, né? Que tem aquela frase, né? Todos nós conhecemos, né? Diz-me com quem tu andas, direi quem tu és. E ele diz o seguinte: diz-me qual o teor dos teus pensamentos e te direi com quem andas. Olha a essência disso, a importância. Qual o teor dos seus pensamentos e te direi com quem andas. Então é como se a gente fosse aí nesse nosso pensamento diário, a gente vai montando uma agenda com quem a gente vai se conectando. Em muitos casos, né, já li isso num livro, nós vamos montando essa agenda para que depois, até no desdobramento noturno, né, onde o espírito se liberta de certa forma, nós vamos ter esses encontros bons ou não, né? Então esse pensamento diário vai nos levar a encontrar com quem a gente, né, tem essa mesma sintonia. E aí a gente começa a entrar em algumas lições trazidas do André Luiz, né, que são muito ricas nesse sentido. Tem livros específicos praticamente voltados ao poder do pensamento e à mente. E no livro Libertação, ele diz: onde colocamos o pensamento, aí se nos desenvolverá a própria vida. Então, se a gente coloca o pensamento buscando um trabalho mais fraterno, busca da caridade, é lógico que a gente vai focando nisso e as coisas vão se conduzindo para isso. Se colocamos o nosso pensamento em algo mais material, em conquistas nesse sentido, nós vamos direcionando para isso. Então é onde a gente coloca o nosso pensamento, a gente está focando que as coisas vão se modelando e se construindo na nossa vida, né? Então tudo que a gente modela tende aí a depois se concretizar e as coisas se modelarem para isso. E uma das coisas importantes que a gente tem que falar dessa parte de pensamento é a parte de saúde e equilíbrio. O quanto o nosso pensamento afeta a nossa saúde e o nosso equilíbrio. E aí tem um livro muito interessante que é Os Anjos de Jade, né? Que é uma colônia espiritual, que ele diz o seguinte: um pensamento negativo eventualmente provoca o início de um ciclo de enfermidades físicas e espirituais. Então olha só, o pensamento eventualmente vai provocar um ciclo de enfermidade. É importante ter essa visão e essa noção do quanto isso, o pensamento começa a afetar a nossa saúde e o nosso equilíbrio. E ele continua, né, dizendo: nesse caso, a origem das doenças está na conduta mental do enfermo, que estabelece ligação fluídica com as sombras e cria uma sintonia com espíritos malignos. Estes, por sua vez, o mantém nesse estado. Então essa conduta mental vai abrindo portas para esses males, para essas influências, e isso vai afetando a nossa saúde e o nosso equilíbrio. Então esse é o alerta, né, dos benfeitores. E a gente segue várias outras citações. Mais um livro do André Luiz, Entre a Terra e o Céu, mais uma observação sobre essa questão da saúde, né? Da nossa saúde, das nossas emoções com relação a isso. A percentagem quase total das enfermidades humanas, a percentagem quase total, guarda sua origem no psiquismo. Então esse pensamento, essa conexão que a gente vai fazer, vai nos trazendo
graves enfermidades. Então tem uma relação muito grande. Então, como é importante a gente cuidar desse pensamento diário, né, dessa alimentação, desse pão que é a alimentação do nosso pensamento. Aí no livro No Mundo Maior, mais uma obra do André Luiz, vai ter lá eles estavam numa atividade prática em que o André Luiz visita junto com o Calderaro ali, o mentor dele ali, né, o benfeitor, que eles vão até uma região que tem ali uma pessoa que precisa ser socorrida com graves pensamentos e já graves problemas de saúde. E ele começa a narrar o que ele visualiza e ele diz o seguinte: torturantes pensamentos se lhe entrechocavam no cérebro enfermo. Vibrações pesadas, caracterizando-se pela cor muito escura, então ele está visualizando ali, né? Desciam-lhe da fronte e fixavam-se no aparelho respiratório. Então olha só, do pensamento, que ele ficava ali atormentado, criava vibração e isso ia para o aparelho respiratório. E aí ele continua nessa observação, né? Esse atendimento. Notei, porém, que esse material oriundo da mente perturbada, imprimindo-se no mecanismo fisiológico, era assimilado pelo sangue, que ao seu turno o restituía ao cérebro físico, acumulando em todas as zonas desse. Então um pensamento já agravado ia para o aparelho respiratório, se acumulava, ia para a corrente sanguínea e ia para o cérebro. Então olha o que causa a gente ficar, né, remoendo ou tendo pensamentos que vão nos afetando, que isso pode chegar nesse ponto aí, né? E aí a gente tem outra parte nos domínios da mediunidade, mais um livro do André, que nos ajuda muito. Ele diz o seguinte: não há órgãos sem harmonia, sem pensamentos equilibrados. Olha que coisa! Não há órgãos físicos em harmonia se a gente não tiver o pensamento equilibrado. Alguma coisa vai afetar, algum órgão será afetado. Então são alertas e mais alertas, né, de a gente ter essa atenção ao nosso pensamento e o quanto isso nos vai causando problemas. Então é ter essa consciência de que isso nos afeta, que isso tem várias situações que vão nos gerando problemas de saúde, né, de desequilíbrio. Aí a gente tem o livro Evolução em Dois Mundos, em que ele relata uma influência, né, das sombras e o quanto a gente pode ter esse ser refratário a isso, quanto a gente pode evitar que esse pensamento nos atinja, como a gente viu lá na primeira conversa. Se estiver receptivo, nós iremos receber. Então eles têm aqui um relato, né, de um espírito obsessor, que ele está dizendo o seguinte: todos os nossos, na verdade, misturei, porque ele está falando da evolução em dois mundos, está falando quanto reflete no perispírito, tá? Esse outro é um outro trecho que eu já vou. Então ele diz o seguinte, falando do perispírito: todos os nossos sentimentos e pensamentos, palavras e obras, nele se reflete o perispírito, gerando consequências felizes ou infelizes, pelas quais entramos na intimidade da luz ou da sombra, da alma do sofrimento. Então o que ele relata? Né? Nossos sentimentos irão refletir no nosso perispírito, que vai fazer com que a gente tenha consequências felizes ou infelizes, e aí a gente conduz, né, para a luz ou para a sombra. Então esse trecho é bem importante também, né? E aí a gente tem que entender o que a gente precisa fazer, aí sim, né, agora entrando nesse trecho aqui, o que a gente precisa fazer para abrir as portas para a luz e fechar as portas para os males. E quais são as recomendações dos benfeitores para que a gente possa seguir? De novo, o livro Anjos de Jade, ele diz: as sombras se instalam apenas em moradas frágeis. Então, se a gente não cuidar da morada, da nossa morada mental, sim, nós poderemos ter as sombras instaladas. Então, cuidar para que isso não seja frágil, né? A gente tenha constantemente, de novo, esse alimento diário, se fortalecer, ser essa fortaleza que a gente consegue evitar, né, essas influências e ser refratário a isso.
E aí uma advertência, do livro Sublime Inspiração, né, que ele nos informa, de novo do livro de volta, ele diz o seguinte, olha que interessante: os males quase sempre conseguem eliminar as existências mais vigorosas, se estas não se renovarem na oração constante e no recolhimento salutar da meditação, fontes geradoras de esperanças superiores e de forças desconhecidas. Então, já é um recado, é um alerta. Os males quase sempre conseguem minar resistências vigorosas, se não tivermos uma renovação da oração. Então, esse começa a ser algo que a gente, entende o mecanismo para ser tratado, para evitar esses problemas, se proteger de problemas, através da oração constante e através da meditação, que são as fontes geradoras de esperança. E dessa luz, que a gente recebe, que a gente precisa estar receptivo. E uma das coisas que pode nos afetar de forma bastante grave esse aí do livro Entre a Terra e o Céu. O sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência. Através dele, sombrias forças se insinuam. Então é importante a gente entender que o sentimento de culpa, trazido ao nosso pensamento novamente, ele vai nos trazer desânimo, e as forças sombrias, como ele cita aqui, vão nos atingir. Imagina se Paulo de Tarso ficasse se remoendo, quando ainda Saulo de Tarso, sobre o que ele tinha feito aos cristãos. Então, qual foi a decisão? Olhar para frente, trabalhar, e não ficar se remoendo o sentimento de culpa. É importante ter a consciência do erro, mas não entrar na paralisia da não ação. Então, esse sentimento de culpa também pode nos trazer um problema no pensamento. Então, é um erro, mas temos a chance de continuar e corrigir e fazer diferente da próxima vez. E aí, no mesmo assunto, um outro livro, que é o Sublime Inspiração, diz o seguinte: evocar a dor é voltar a padecê-la. Isso a gente faz muito, relembrando, e volta aquilo, e começa ali a sofrer novamente aquilo que errou, ou aquilo que causamos a alguém. Então, evocar a dor é voltar a padecer. Reflexionar sobre a amargura produz amarguras novas. E repassar os momentos agônicos pelo pensamento, de novo vamos lá pensando nisso, leva a agonias ainda mais afligentes, adicionando novas tristezas a antigas decepções. Porque é natural que o tempo vai passando e a gente vai enxergando melhor aquele erro cometido. E se ficar voltando e reflexionando e lamentando e não agir, isso vai nos afetar. Então essa é a recomendação, isso é importante. Não evocar a dor novamente. Evocar a dor é voltar a padecê-la, e num nível maior ainda. Então é importante a gente cuidar desse pensamento nesse sentido, tá? É isso que eles nos relatam, nos ajudam. Aí no livro Sétimo Selo, um livro muito interessante sobre transição planetária, que é um livro do irmão Virgílio, psicografado pelo Antônio Demarque, muito legal o livro, bacana. Ele diz o seguinte: como é que funciona essa influência, do lado das sombras para nós? E como a gente pode evitar, se proteger? Tem um relato aqui, aí sim, agora do espírito obsessor. Ele está lá relatando ao superior dele ali o que ele tinha de fazer e não deu certo. Então, como que ele fala? Temos procurado criar desavenças entre os familiares, esposa insatisfeita, filhos problemáticos, parentes difíceis. Mas quando institui o Evangelho no lar, dificultam nossas ações, porque perdemos a aderência mental dos envolvidos. Olha que legal. Então, o Evangelho no lar
não vai permitir que a gente tenha essa aderência, que a gente mantenha esse pensamento da mesma forma, na mesma conexão. Cria esse bloqueio, protege. Então a importância do Evangelho no lar é enorme para essa nossa proteção do lar. Precisamos da constância, né, semanalmente, vai criando vai nos ajudando a criar essa fortaleza e essa proteção, porque o que pode nos afetando é o que está na nossa mente mesmo, né? Esses pensamentos ou o padrão de pensamento. E aí a gente precisa entender qual é o nosso estado atual, né? Como é que a gente está hoje, qual é o nível que a gente está. Trazer essa consciência para o atual é importante. A gente tem se desviado de pensamento, tem passado o dia com pensamentos ruins, pensamentos bons, né? Se a gente pegar alguma das parábolas de Jesus sobre o reino dos céus, da pesca, né? Qual que é o que está ali naquela parábola existe a pesca, e depois da pesca, trazido do mar para a praia, existe a separação dos peixes bons dos peixes ruins. Os peixes bons são colocados no cesto, os peixes ruins são descartados. O que são isso? Os nossos pensamentos, para que a gente consiga vir separando durante o dia. Então, a gente consegue hoje passar o dia e separar, fazer uma análise de como esses pensamentos durante o dia, de tudo que a gente passa no trabalho, no trânsito, na escola, no nosso contato familiar, quais foram os pensamentos que passaram? Se a gente consegue separar o peixe bom do peixe ruim, é isso que a gente precisa entender hoje, né? Como é que está o nosso estado atual, para a gente poder continuar nessa evolução, nessa busca constante pela evolução. Nos domínios da mediunidade, traz um trecho muito interessante que diz: é imprescindível saber que tipo de onda assimilamos para conhecer a qualidade de nosso trabalho e ajuizar a nossa direção. Olha que interessante, né? Imprescindível saber qual é o nosso tipo de onda, porque isso vai afetar o nosso trabalho de caridade, o nosso trabalho, às vezes, no próprio lar. Como é que a gente está hoje para poder ajudar? Então, a gente está com a mente receptiva, aberta, ou a gente está, às vezes, se perdendo, né, de alguma forma, pode estar afetando o nosso trabalho na casa espírita, né? Se a gente está ali, às vezes, na sacola, estamos ajudando, estamos com a mente aberta, em auxílio, independente de quem seja do outro lado, ou às vezes passa na nossa cabeça que talvez aquela pessoa ali não precisasse. Então, isso é importante. Como está o nosso estado mental para poder ajudar? Se estamos abertos ao auxílio e não ter um questionamento se aquele precisa ou não, né? E sim fazer o auxílio. Então, entender se o nosso estado hoje está em condições de auxílio, isso é muito importante. E mesmo, né, no nosso contato, no nosso convívio em geral, né, todos ao nosso redor. E aí tem um trecho muito interessante no livro Sol nas Almas, né, que é do André Luiz, psicografado pelo Paulo Vieira. Diz o seguinte: nossos pensamentos precisam de ajuda e a oração é uma fonte segura de auxílio. Então, de novo, né, falando da oração, é a terceira vez que nós estamos falando aqui. Nossos pensamentos precisam de ajuda, a oração é a fonte, né? Ela nos libera de ideias perniciosas, nos faz sair dos ciclos viciosos das monoideias, fica pensando em uma coisa só. Então, a oração vai nos tirar isso, né? Vai nos abrir. É importante essa fonte segura. Continuando nesse mesmo tema, elevar a mente em oração é mudar a nossa frequência mental. Olha que interessante. Elevar a mente é mudar a frequência mental. Então, em momentos de dificuldade, é o que precisa de forma imediata, né, de socorro. Ela nos coloca em contato com quem nos pode ajudar, como já dizia em outros trechos de outros livros, né?
a oração, ela sempre é ouvida. Ela pode não ser atendida do jeito que a gente quer, pode não ser a ajuda que a gente imagina, não é o ideal para a gente naquele momento, pelo aprendizado, pelo crescimento. Mas sempre nós vamos ter uma conexão. Então ela nos coloca em contato com quem nos ajuda, permite ouvir nosso espírito protetor, né? Nos torna possível escutar bons conselhos. Então quando a gente está ali, com aquele, podendo absorver essa luz que sempre está disponível para nós, de ajuda, de bons conselhos, a gente está receptivo, está conseguindo isso, então a oração vai nos ajudar a chegar nesse nível aí, principalmente em momentos que a gente está com a mente mais focada em alguma coisa que não nos vai ajudar. De novo, voltando para o livro Anjos de Jade, aqueles que estão encarnados deveriam ter mais cuidado no que se refere àquilo que ingerem, pensam e sentem durante a vida. Olha que coisa, A gente tem que estar preocupado com aquilo que a gente ingere, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente. Porque é uma preparação, na verdade, para aquilo que a gente... É como se fosse uma universidade, a escola que nós estamos, para que depois a gente desenvolva trabalhos maiores, melhores. E isso a gente tem que cuidar, então, desde a ingestão do corpo até a ingestão, até a comida da mente, e aquilo que a gente sente, como é que está, o que a gente está sentindo, qual é a vibração, o que a gente está subindo, descendo, enfim. Isso precisa cuidar. Então ele nos dá essa advertência, esse direcionamento. E ele fala aqui, em cada mente e em cada coração reside uma lucidez e loucura resultante de boas e más escolhas. São as sementeiras que nós fizemos, em outras situações, no passado. Então reside ali resultado de boas e más escolhas. Isso está na nossa mente, isso está armazenado. E em relação às últimas, as más escolhas, a vida sempre retorna rogando reajustes. Teremos reajustes. Então está aqui, dizendo que a gente tem sempre esses dois lados, que a gente precisa ter esse cuidado para não ter acúmulos, de mais débitos, todos que somos devedores. No livro Libertação, também do André Luiz, diz lá: somos cada qual de nós um imã de elevada potência, atraindo forças que harmonizam com as nossas, constituindo nosso domicílio espiritual. Olha aí a questão da casa, da mente de novo, Nosso domicílio espiritual. Então essas forças, vamos harmonizando com forças. E aí, falando desse imã que ele cita aqui, pois ele diz lá: não adianta retirar a sucata que perturba o imã, quando o próprio imã continua atraindo a sucata. Então é o nível do pensamento que não vai atrair de novo. Tem até um relato num dos livros do André, que agora não me recordo aqui, em que tem um atendimento na casa espírita e a pessoa vem com o obsessor ali, o obsessor é retido. A gente sabe que em muitos casos são atendidos também, mas nesse caso ele é retido. Ele vem, toma o passe, entra numa recuperação muito boa, saiu da porta para fora, começou a pensar outra coisa, a conexão já foi imediata, o imã já pegou. Então limpou o imã, mas o imã continua atraindo os caras, E tem casos e casos assim. Então esse é o que a gente precisa cuidar cada vez mais. No livro Entre a Terra e o Céu, na mente reside o comando, a consciência reside o comando. A consciência traça o destino, o corpo reflete a alma. Olha lá, a consciência traça o destino e o corpo reflete a nossa alma. Toda a agregação da matéria obedece aos impulsos do espírito. Nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizaremos na vida. Então, tanto do ponto de vista material, que a gente vai visualizando, nossos pensamentos fabricam as formas e aí a gente vai utilizando isso,
E aí, tem uma parte interessante aqui que ele diz, né, sobre a nossa condição atual, né, de encarnado. Ele diz: nossa posição mental determina o peso específico de nosso envoltório espiritual. Quer dizer, o peso específico do nosso perispírito e, consequentemente, o nosso habitat, a nossa morada, que lhe compete, de acordo com o nosso peso específico, então, né, mais pesado. Mero problema de padrão vibratório. Então, estar aqui é uma questão de padrão vibratório nosso. Todos estamos, né, numa posição muito similar de padrão vibratório. Então, é bem interessante. É uma questão, nossa morada tem a ver com o nosso padrão vibratório de hoje. Para alcançar novas moradas, teremos que mudar a forma de pensar, consequentemente de agir. Nos domínios da mediunidade, daí ele diz: imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhes os tesouros morais e culturais, únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós das esferas mais altas. Então está aqui, existe essa luz que vai jorrar por meio dos gênios da sabedoria e do amor que supervisiona nossas experiências. A gente consegue ter esse acesso, de novo uma questão de conexão, né? E aí a gente precisa entender como é que a gente pode ir desligando esses botões e acendendo luzes na nossa caminhada. E meus domínios da mediunidade ele traz: os expositores da boa palavra podem ser comparados a técnicos eletricistas, desligando tomadas mentais por intermédio dos princípios libertadores na esfera do pensamento. Olha que coisa interessante. E aqui não estamos falando só de pessoas que, né, fazem palestra, ou enfim, estamos falando de todos que podem levar a boa palavra, por um contato, às vezes a gente tem uma pessoa, precisando de um auxílio, às vezes no WhatsApp, que você troca alguém que está precisando. Então é levar a palavra. Esse levar a boa palavra desliga a tomada mental dele. Quantos casos a gente já não teve assim, já não fez assim, que a gente ajudou uma pessoa com um pensamento ali ruim, né? Então essa exposição da boa palavra é importante, a gente desligar e acender essa luz. E ele continua: nossos pensamentos geram nossos atos e nossos atos geram pensamentos nos outros. Então é muito importante entender que o nosso pensamento vai nos transformar em ato, mas os atos vão gerar pensamentos dos outros, que irão gerar ações dos outros. Então a nossa influência, é importante entender isso, não só aquilo que a gente está causando aqui para nós, mas o que os nossos atos estão sendo levados aí para frente, né, para outros, como forma de pensamento, né? E não deixar isso contaminado, né? E a mudança de pensamento, às vezes ela vem em atos muito importantes, né? De casos, às vezes, que a gente conhece, né? Teve gente que perdeu o filho assassinada e pede perdão para o assassino, né? E isso é uma mudança de pensamento que muda uma multidão. A multidão inteira começa a olhar diferente daquilo. Então, nossa, se a mãe ou o pai está pedindo perdão, por que nós não agir diferente, né? Se a gente não consegue naquele momento, a gente pelo menos reflete. Então esse pensamento gera um ato, gera um pensamento diferente em nós, que vão gerar atos diferentes em nós mesmos. Então a consequência do nosso pensamento, entender o quanto é grande esses nossos atos e pensamentos dos outros. E um exemplo também muito interessante que a gente tem no livro Paulo Estevam, para mim é um ponto para mim de virada assim, de leitura na minha vida. E quem não leu precisa ler urgente. E não é à toa que o Chico fala que, lógico, todos os livros são importantes, mas ele tinha um carinho especial por esse livro. E aí tem um episódio do Paulo, né? Que o Paulo estava já ali em Coríntio, já há 1 ano e meio mais ou menos, levando a palavra, né, a boa nova, e ele começa a incomodar ali os demais ali, porque as coisas estavam dando muito certo do ponto de vista do cristianismo. E aí alguns israelitas ali incomodados, né, ainda muito arraigados na lei mosaica, começam a levantar injúrias sobre ele, e a quantidade de
injúrias foi tão grande que eles conseguiram ir até um procônsul. Esse procônsul era considerado uma pessoa justa até, mas a quantidade de coisas que levaram foi tão grande que ele deu autorização para que eles pudessem prendê-lo, que eles nem esperaram a guarda e foram diretamente prender Paulo. No momento que o Paulo está explicando ali, está em sua dissertação, eles chegam e dão a voz de prisão. Tem aquele murmurinho todo na plateia, e Paulo pede para todos se acalmarem e fala: irmãos, acaso quereis o Cristo sem testemunho? E aí, quando ele simplesmente estende os braços e fala: estou pronto, ele leva um açoite no rosto. E aí, nesse momento, todo mundo ali, né, de novo, o pessoal se revolta, e ele diz a seguinte frase: irmãos, regozijemo-nos em Cristo Jesus, estejamos tranquilos e jubilosos, porque o Senhor nos julgou dignos. Então, qual é a mudança de pensamento? Ao invés de eu lamentar o que aconteceu, ele inverte isso e fala: eu vou agradecer, porque eu sou digno de passar por isso, por esse testemunho. É uma virada de chave também no pensamento, muito importante, muito, né, que a gente entende assim, que se a gente conseguisse, né, fazer todas as nossas situações da vida para isso, ajudaria demais, né? Então esse é o recado do Paulo para a gente enxergar diferente. E aí a gente tem, por último, a mensagem do livro Alma e Coração, que o Emmanuel traz para nós o seguinte: tua mente, tua casa, intransferível. O que ele diz com isso? Ele começa a fazer a associação da casa com a nossa mente. Então tem um trecho muito legal, e é uma passagem muito boa. Eu vou ler um pouco aqui, mas é um trecho muito interessante e grande ajuda. Entre os cuidados devidos ao corpo e à alma, recordemos o problema da habitação. Quanto mais instruída a pessoa, mais asseio na moradia. Mas cuidado na moradia, né? Nem sempre a residência é rica do ponto de vista material. Vê-se aí, contudo, limpeza e ordem, segurança e bom gosto. É imperioso, porém, que o senso de higiene e harmonia não se fixe unicamente no domicílio externo. Necessário que semelhante preocupação nos alcance o pouso íntimo. A mente é a casa do espírito. Como acontece a qualquer vivenda, ela possui muitos compartimentos, com serventia para atividades diversas, e às vezes sobrecarregamos as dependências de nosso lar interior com ideias positivamente inadequadas às nossas necessidades reais. Quando preconceitos enquistados, teorias inúteis, inquietações e tensões, queixas e mágoas se nos instalam por dentro, dilapidamos os tesouros do tempo e as oportunidades de progresso. De vez que impedimos a passagem da corrente transformadora da vida através de nossas próprias forças, nós mesmos a impedimos. Sabemos que uma casa, por mais simples, deve ser arejada e batida de sol para garantir saúde. Ninguém conserva lixo de propósito no ambiente familiar. Qualquer perturbação do sistema de esgoto ou na circulação da energia elétrica representa motivos para assistência imediata. Desde épocas remotas, combatemos a escuridão da tocha candeia, da candeia à lâmpada moderna. Esmera-se o homem na criação de recursos para se defender contra o predomínio das trevas. Pondera quanto isso e não guarda dessentimentos e nem cultive discórdias no campo da própria alma. Trabalha, estuda, faz o bem e esquece o mal, a fim de que te arregimentes contra o nevoeiro da ignorância. Tua mente, tua casa, intransferível, nela te nascem os sonhos e aspirações, emoções e ideias, planos e realizações. De lá partem as tuas manifestações nos caminhos da vida, e de nossas manifestações no caminho da vida dependem o cativeiro, a sombra ou a nossa libertação para a luz.
Então é isso, né? Tua casa, tua mente, intransferível. Essa frase para mim, ela fica gravada porque é para a gente refletir. Então aqui eu concluo, eu gosto sempre de concluir a palestra com uma frase que eu li no livro Ação e Reação, que ficou muito, me fez ter um efeito muito grande assim, de entendimento sobre o mal, né? E ele diz o seguinte: o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos. Então esse é o recado. Muito obrigado, muita paz, obrigado pela oportunidade. Gente, nós estudamos realmente, sabe? E realmente nós estávamos precisando aqui. Olha esse danadinho desse pensamento nosso, né? Se a gente não cuidar dele, não trazer ele aqui no freio bem rente, ele nos prega a peça e através do nosso pensamento, quanta coisa nós geramos de ruim às vezes, né, para nós mesmos. Nossa, a Nanda trouxe assim algo para nós que, sei lá, eu sentada ali fiquei, falei, puxa vida, né? Nossa mente, minha casa, minha mente, se nós gostamos da nossa casa, nós temos a nossa casa, nós não gostamos de lixo dentro da nossa casa, nós gostamos da nossa casa sempre limpinha. A casa do nosso espírito, será que nós não temos que cuidar dela? Deixar ela sempre arrumadinha, sempre limpinha? Porque a nossa matéria é a casa do nosso espírito, né? E o nosso pensamento que faz a parte principal dessa casa. E trazer pensamentos ruins. Às vezes nós estamos sempre ali no centro, né? Quase todos os dias, né? Nós nos magoamos às vezes assim com tão pouca coisa, né? Sem pensar que um pensamento mal dirigido, talvez a um amigo, a um colega de trabalho, pode prejudicá-lo tanto a ele quanto a mim. Então aí é que está, vigiar o pensamento, orar, mas vigiar. E essa mensagem que o Armando trouxe para nós hoje vem exatamente nos alertar com os nossos pensamentos, por onde nós dirigimos nosso pensamento, e como nós dirigimos e para quem nós dirigimos. Então, é isso aí, nosso agradecimento a ele por essa bela explanação que ele trouxe para nós, nosso agradecimento. E eu convido agora todos os passistas.
Nosso boa noite. Vamos elevar o nosso pensamento. Vamos, em nossa mente, visualizar a doce figura de Jesus, com seus olhos que têm reflexo de luz. Olhar pela nossa tão necessitada terra. Tantas dores campeando no mundo. Ó Jesus, divino amigo, rogamos que as suas mãos luminosas abracem a nossa terra, Senhor. Que o seu amor derrame bênçãos que alcancem até mesmo os mais profundos abismos, socorrendo os nossos irmãos infelizes que ainda não entenderam o amor, que ainda teimam em acharem que o seu amor guerreia com eles, quando o seu amor simplesmente ama, espera, trabalha, confia. Ó Senhor, ajuda-nos nós que estamos dentro das fileiras do seu Evangelho de luz no Espiritismo libertador, que possamos ser aquela antena receptiva de amor, aqueles que aonde vão levem consigo uma centelha de paz nessa hora conturbada da terra. Rogamos pelos governantes do mundo, Senhor, para a paz. Rogamos pelo nosso Brasil, para que o amor sustente esse coração do mundo, Senhor. Rogamos pelos nossos lares, pelos que amamos, pelos trabalhadores do bem em todas as áreas da terra, para que sejam sustentados pelos trabalhadores do mundo espiritual do amor. Nossa gratidão, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, rogando que nos despeça em paz, que possamos sair em paz e levar conosco